Dia, bem-vinda, bem-vindo, caro expressionauta, a mais uma edição do programa Duplo Expresso nessa manhã de sexta-feira, dia 12 de junho de 2020. Bom dia mais uma vez, estamos já com o Elias Marco Halil Jabbour, pronunciei certo, Elias. Aliás, eu vou te perguntar isso aí, um bônus. Por que o Líbano está prestes a sua terra, a terra dos seus antepassados? Eu queria, inclusive, saber se você tem primos. Tem primo lá? Porque o cara só fala como se brinca, né? Na colônia árabe, eles não conseguem falar primo direito, fala primo. Então, eu quero saber se tem primos lá que te mantém informado, conexões, porque o Líbano está prestes a conseguir um empréstimo para o FMI, mas a Síria, parece que o bicho está pegando na Síria. Então, depois da guerra, o pessoal já, inclusive, amanhecemos com a informação de que o Bashar al-Assad demitiu o seu primeiro-ministro, dissolveu o gabinete, preparando-se aí para uma eleição parlamentar, né? Então, o pessoal primeiro estava ali fechado com ele na questão da guerra, mas agora os drusos, que são muito fiéis ao Assad, já estão fazendo protesto e tal, mas eu não sei também que medida isso é representativo, porque eu vi isso na imprensa ocidental, OTAN e tal, então fico cético, mas possivelmente você vai poder falar melhor desse tema para a gente. Estamos também com o Wallace Moreira, que vai me ajudar a fazer perguntas para o Elias, enquanto ele apresenta o tema aí do planejamento estratégico da China. Bom dia, Elias Jabbour, bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo, bom dia, Wallace. Aliás, prazer em conhecer o Wallace quase que pessoalmente, porque na pandemia, pessoalmente, ele fala desse jeito, né? E é uma honra muito grande estar aqui de novo no Duplo Expresso para falar da China, falar do Brasil, falar de desenvolvimento e assuntos afins, né? E do Líbano também, né? Já que você tocou no assunto, né? A honra é toda Líbano é um nossa, paraíso. Elias. O Wallace, bom dia para você, bem-vindo ao Duplo Expresso. Bom dia, Rômulo. Bom dia, Elias. Para mim também é um prazer enorme estar aqui dialogando com você, conhecendo também, como falou Elias, né, conhecendo pessoalmente pelos meios virtuais, né, dado que nós temos agora o distanciamento de todas as formas, tanto geográficos, né, a gente mora em estados diferentes, mas já acompanho o Elias há um bom tempo, né, sobre a pesquisa, a trajetória. Sem dúvida nenhuma, posso afirmar que o Elias é o maior pesquisador hoje no Brasil sobre a China, tem um conhecimento extraordinário, né? Poucas pessoas podem falar da China como o Elias. Então é um prazer enorme poder estar aqui, conversar com você, Romulo, né? Ouvir, desde já também agradecer por essa oportunidade. Nós é que agradecemos, inclusive eu quero ver o bate-bola de vocês para a gente saber semelhanças e diferenças de duas histórias de sucesso na industrialização e desenvolvimento. A Coreia do Sul, que é objeto do seu estudo, o Wallace, de doutorado, e a China, que é objeto de estudo do Elias. Elias, conta pra gente aí, como é que está a China na conjuntura? Está se recuperando, não está recuperando? Em que medida os índices apresentados por Pequim são fiáveis? A gente pode confiar? O pessoal do Ocidente sempre coloca dúvida, e a imprensa atlanticista da OTAN. Eu acho que, por exemplo, um país como o Brasil, que esconde dados de coronavírus, não pode falar muito da China, né? Então, acho muito complicado colocar em questão os indicadores chineses. Os indicadores chineses só estão confirmando que ali existe um novo modo de produção, uma nova economia em funcionamento, né? Uma economia que funciona sem restrição alguma, supera a incerteza keynesiana, inclusive. Esse ano o crescimento é de 1%, e segundo o FMI, a projeção para 2021 é de 9,1%, mas o Banco Mundial fala de 6,9%. Qualquer um dos dois dados são muito impressionantes, apesar de eu achar que o PIB é cada vez menos importante como métrica no sentido de medir o crescimento da China, né? Estão se recuperando, já estão com 80% da capacidade industrial sendo absorvida, um problema grande de desemprego ainda, porque tomou um tombo a economia chinesa nos primeiros 3 meses, só que na China tem uma diferença, porque lá o exército industrial de reserva não está na cidade, está no vilarejo, né? Ou seja, o camponês é dono da terra. Então, na China, o cara não sai da fábrica e vai para a favela, né? O cara sai da fábrica e volta ao vilarejo dele, né? E isso explica, inclusive, por que a China não tem favela, né? Mesmo porque a migração interna não é liberada, não. A pessoa tem que precisar de autorização lá para fazer o deslocamento Já está interno. bem flexibilizada, né? Exatamente. Já está bem flexibilizada, inclusive. Mas o fato dele ter o camponês ter a terra dele, a família dele ter a posse da terra, é um amortecedor social, vamos dizer assim, um elemento de economia política fundamental para compreender a China.
a maior política social da China é a posta à terra, né? Eu vejo dessa forma, né? Interessante. Então, acho que eles estão indo aí num caminho que é interessante. Maravilha. Paulo Gala acaba de se juntar a gente. Bom dia, Paulo Gala. Bem-vindo mais uma vez ao Duplo Expresso. Bom dia, meu Paulo caro. Gala, você percebeu a minha luz agora nova aqui? Você tá com uma luz diferente. Tá bonito. Ô, Paulo, a gente está ouvindo aqui o Elias Jabbour contar pra gente da recuperação fabulosa da China. Você também acha que a recuperação está contratada já na China, Paulo? Ou você é mais cético, já que o Elias é um sinófilo? Eu tô sempre entre todo mundo e o Elias em relação à China, né? Eu gosto, eu acho que sim, tá? Não sei se vocês viram ontem, a OCDE soltou as novas previsões aí. Tudo bom, Wallace? Bom dia, meu querido. Tudo bom, bom dia. A previsão de China é crescimento de 1% ontem, né? E eles botaram o Brasil para queda de 9%, né? Eu concordei bastante, né? Não sei se vai cair 9% ou se a China vai crescer 1%, mas o importante é que a diferença entre China e Brasil é absurda mesmo, né? Então, eu acho que tem chance aí deles zerarem. Eles dão uma mentira lá, no Elias não gosta de admitir, mas eles dão uma mentira nos números, né? Então também precisa take with a grain of salt, né? Porque nunca é assim, totalmente confiável, mas que a China está se recuperando bem mais rápido do que o resto do mundo, não há dúvida. E a Coreia também, até queria ver do Wallace um pouco, porque eles lançaram o New Deal lá na Coreia, que tá funcionando legalzinho, viu? E com esse nome até, eu acho, né, o Wallace, eles estão investindo pesado nessa recuperação aí, né? Enquanto isso, quero ouvir do Wallace, mas enquanto isso o pessoal lançou o que era para ser um plano Marshall lá do Braga Neto, supostamente presidente operacional, revelou-se um plano Murchell, né, bem murchinho, e que foi a inauguração do PowerPoint, que não durou nem um mês. Quando chegou na reunião vazada, o pessoal já falou, não tem isso não, quem manda é o Paulo Guedes, né? Então inaugurou o PowerPoint, mas já não está mais valendo. Wallace, que história é essa aí de New Deal na Coreia? Então, a Coreia, ela também sofreu impacto ali da crise, né? Similar ao período da China, né? Início de fevereiro, março, começou o lockdown, né, na Coreia. Aí, hoje, a taxa de desemprego na Coreia é de 4,2%. Então, para nós brasileiros, quando a gente fala em 4,2%, não seria uma crise, né? Seria, na verdade, o ápice do ciclo de crescimento econômico. Mas para a Coreia é uma crise, porque a taxa de desemprego estava em 3,8%, né? E subiu para 4,2%. E aí, diante desse cenário, o presidente Moon, ele lançou o New Deal, né? Eles nomearam, a imprensa sul-coreana nomeou o New Deal, que é um plano de investimento em infraestrutura e inovação, né? E em economias verdes, né? Chamado de 76 trilhões de won, que equivale aí a 62 bilhões de dólares, mais ou menos, nos próximos 3, 4, 5 anos. Que dá uns 10% do PIB da Coreia, né? O PIB da Coreia está perto de $1 trilhão, talvez. A matriz energética da Coreia do Sul é baseada em quê? Hidrelétrica. Hidrelétrica. É limpa? Então já é mais fácil. É hidrelétrica. Okay. Não é tanto termoelétrica? Então, eu acho que a Coreia saiu um pouco à frente, né, nesse sentido, com o lançamento do New Deal. E é uma surpresa muito bem-vinda, Rômulo, porque a Coreia, desde 2004, 2006, começou a apresentar uma tendência de queda de crescimento econômico, crescendo 2,1%, 3%, 2,5%, como eu falei, acompanhada aí de um pouco do crescimento da pobreza, que foi o que resultou no filme Parasita, né? E o debate é muito grande, até que eu estava conversando com a Elise inicialmente. Para muitos, foi o resultado de um processo de liberalização financeira que tornou, principalmente, a lógica, o sistema econômico sul-coreano mais vulnerável, né? E o presidente Moon, ele está retomando, né, algumas políticas para voltar às raízes do desenvolvimento sul-coreano. Uma das medidas que ele está revendo, tanto é que a imprensa sul-coreana o criticou muito no início, é a ideia dos direitos trabalhistas, né? Ele está revendo a reforma trabalhista, porque ela está se mostrando um caos para o país, né? Com o número de pessoas no self-employment e, ao mesmo tempo, sem seguro-desemprego, sem proteção nenhuma, né? Então, o governo sul-coreano está fazendo esse forte investimento e revendo reformas que foram feitas por governos anteriores, desde o início dos anos 90, com o propósito da Coreia de entrar na OCDE, que para muitos, e eu considero isso um grande erro, né? Que é o caso do Brasil, né? A pessoa falando em entrar na OCDE como acha que fosse um negócio bonito, né? Depois que entrar,
depois que vier a coisa fundar, e vão ver como ficou bonito o Brasil. Não, mas o objetivo de quem faz essas negociações é justamente aquela história do tal do lock-in effect, que é você amarrar suas mãos internacionalmente para, se tiver uma mudança política no governo internamente, não poder reverter as políticas liberalizantes. Né? Você sabe que aqui na Suíça também tem esse nível de desemprego, em geral é 2% e tal, e agora que está em crise, chegou a 4%, o pessoal, desemprego muito alto, só que é meio fake o índice na Suíça, porque a Suíça ela tem um acordo de livre circulação, mais ou menos, livre circulação com a União Europeia de mão de obra, mas acontece o seguinte, eu falo assim, não, tudo bem, eu aceito que os europeus aí da União Europeia entrem aqui, mas só se ele tiver emprego. Se perder o emprego, pé na bunda. Então o primeiro produto de exportação da Suíça na crise é desempregado. Então assim, é fácil manter um número baixo de desemprego. Elias Jabbour, conta um pouco mais pra gente aí da China, então, você está falando da recuperação antes do Paulo chegar, você acha então, assim, descontada a sua sinofilia, você acredita e você acha que realmente eles vão conseguir fazer isso, apesar do mundo não estar com renda para consumir os produtos chineses? Como é que vai ser essa guinada aí? Vão conseguir fazer a tal da reorientação para o mercado interno? A reorientação já está acontecendo já há algum tempo, tanto é que entre os elementos da demanda agregada, o consumo é o que mais cresce na China, em relação a investimento e comércio exterior. A questão é que existe um próximo plano quinquenal, que é o 14º, que tem 2 objetivos ali muito claros, né? Começa no que vem. O primeiro é uma economia muito baseada em inovação tecnológica autóctone, né? Ou seja, acabou a paz, né, em relação ao resto do mundo, né? Eles têm clareza disso. E o segundo ponto é a expansão da classe média, que hoje é de umas 400 milhões de pessoas. Eles querem chegar a 700 milhões de pessoas, né? Então, ou seja, um crescimento, a ideia deles é um crescimento muito baseado no mercado interno, na expansão dele, a partir do próximo ano, né? Ou seja, ampliar esse processo. Um exemplo que eu dou aqui é que os salários na China crescem acima da produtividade desde 2010, né? Então, uma economia com possibilidade de alcançar a fronteira tecnológica pode se dar esse luxo de ter crescimento em cima da produtividade. Economias que não têm essa possibilidade não podem fazer isso, porque senão vai criar mercado para competidores externos, né? Então, os chineses... Eles colocam, Elias, no plano, esse 15º, aliás, é impressionante, né? O 15º plano quinquenal, eles mencionam a coisa do consumo, de mudar para o mercado interno, é um objetivo explícito isso dele que você estava falando? Sim, a questão da mudança do mercado de orientação, isso já está nos 2 planos quinquenais atrás já, entendeu? Sabe? A orientação tanto ao consumo quanto à fabricação interna de tecnologia. Boa. A questão é que os chineses eles têm a possibilidade, vamos dizer assim, de gerar o compasso do crescimento a depender dos humores do mercado internacional. Então, eles podem gerar para o mercado interno via um baita pacote fiscal a hora que eles bem entenderem, né? É por isso que eles são uma economia de projetamento, uma economia que é movida a grandes projetos, né? Mas eu acho que eles vão conseguir sair dessa, não incólumes, né? Porque eles também têm contradições muito grandes ali dentro, não é só sucesso a China. A China tem problemas muito sérios a serem enfrentados também, né? Mas como eu acho que não existe solução econômica para problemas econômicos e sim soluções políticas, eu acho que aqueles caras que governam aquele país são as figuras mais preparadas no mundo hoje, talvez, né? Certamente, né? O Elias, no caso, assim, a gente já vê na China, ela vai, né, galgando andares na escala de valor agregado da sua produção industrial, algo muito caro ao Paulo Gala, mas a gente vê, inclusive, já a China como grande exportador de capital e mandando as coisas que são mais furrequinhas para outros países, inclusive até indústria têxtil para a África, mas também Vietnã, ali, os países do Sudeste Asiático. Essa exportação de capital, ela acha que atende meramente a lógica microeconômica, então esse aumento do custo da mão de obra que você relatava ainda agora, né, o ganho de renda acima do ganho de produtividade, ou é mais uma coisa você falava aí de soluções políticas para as questões econômicas, ou é mais uma projeção de poder da China que o pessoal sustenta, mesmo não tendo, porque a China poderia desenvolver as partes lá de dentro, fazer umas novas e tal, e manter, né, e fazendo uma escala de isso. Por que a decisão é, em vez de desenvolver o interior ainda não tão desenvolvido, mandar para fora? Então, primeiro que o interior já está desenvolvido, já tem crescimento econômico maior que o do litoral já há 20 anos, né? A minha dissertação de mestrado foi sobre isso, inclusive. Vou dar um exemplo aqui que o Xinjiang, que é essa região contestada, que querem transformar aquilo num problema, né? Aqui no Ocidente, o Xinjiang há 20 anos atrás era uma zona de pastoreio e tal, e hoje é o maior complexo petroquímico da Ásia, né? Ásia Central, né?
Onde fica isso? É mais para o sul? Não, Não, é o rabo do local- galo, é o rabo do galo lá em cima, naquela região ali complicada, porque o pessoal é islâmico, aí já mistura coisa religiosa, minoria uigur étnica, complicado ali. Então, essa interiorização do crescimento econômico já é uma realidade há mais de 20 anos. Aliás, há 20 anos mesmo, que em 99 foi lançado o Programa de Desenvolvimento Oeste. E essa internacionalização das capacidades produtivas chinesas é tanto essa questão de buscar menores custos de produção, mas também uma arma política que os chineses utilizam, né? Ou seja, os chineses pensam politicamente 25 horas por dia, né? Não é só o Lula que pensa politicamente 25 horas por dia. Mas os chineses também, né? Ó, quem chegou aí vai talvez divergir disso, bom dia. já que a gente viu uma troca de farpas. Quem chegou aí foi o André Roncalha, que é um entusiasta do Ciro Gomes. E ontem o Lula renovou as suas farpas aí do Ciro Gomes. Falou, ó, o pessoal quer falar que o PT é culpado pela eleição do Bolsonaro, o Ciro Gomes foi para Paris, a FHC disse que ia anular o voto, que história é essa? Então, renovada a treta ontem. Quero saber, inclusive, André, você já leu o livro do Ciro Gomes sobre a solução? Não, ainda não chegou. Tá Muito demorando bem. para chegar. Mas você vai ler. Vou querer depois a sua crítica aqui. Lógico. Na terça-feira, claro, a gente teve uma crítica, né, assim, bastante rigorosa do Nildo Ourix. Ele virou à noite, quase, lendo o livro para poder falar aqui na terça-feira de manhã. E o Gustavo Castanhon, um dos ex-coordenadores da campanha do Ciro Gomes, fez uma crítica da crítica do Nildo Ourix, né? Mas o Gustavo Castanhon, que inclusive... Não foi o Paulo Gala que escreveu o livro e o Ciro Gomes assinou, viu? É o que estão falando por aí. Paulo Gala é ghostwriter. Ele já escreve pouco, ele já faz pouca coisa e ele escreveu o livro. Entendeu, Paulo? Inclusive, a gente tinha combinado na última participação do Paulo Gala que ele só viria aqui hoje falar do curso de Coreia do Sul se ele ensinasse pra gente a receita pra fazer tanta coisa ao mesmo tempo. É o que? Ginseng coreano, de repente, ginseng chinês. Como é que é, Paulo? Porque, pô, toda semana, quase toda semana, o cara tá com um curso novo, já montado, tudo bonitinho. Ou você já tá fazendo outsourcing pra Índia e tal, o pessoal lá em Goa que fala português já tá fazendo os cursos pra você terceirizado, Paulo Gala. Não, quando a gente estuda desenvolvimento econômico, a gente vê que só existe um caminho para um país se desenvolver, que é usar a economia de escala e a economia de escopo. Então, eu faço exatamente a mesma coisa na minha vida pessoal, economia de escala e economia de escopo, né? Então, quando eu estou escrevendo para o blog, estou gravando no canal do YouTube, estou trabalhando, analisando a economia mundial, eu estou ao mesmo tempo fazendo curso também, né? Mas chegou um momento ali que eu vi que eu não daria conta de fazer sozinho, e aí eu convidei o Wallace, o Elias e o André para me ajudar nessa empreitada, né? E agora a gente está trabalhando com economia de escala e escopo, mas num grupo maior, né? Então a gente tem, se Deus quiser, teremos um crescimento exponencial de nossas ideias, né? Mas no fundo a gente respira a economia China, Coreia e Brasil o dia inteiro. Maravilha. É o Gala Hold. É o Gala Hold. Inclusive, né? Inclusive, eu vi uma postagem sua que você compartilhou nas redes sociais, Paulo Gala, falando que enquanto a Suécia, ontem isso, enquanto a Suécia se especializa em fazer a máquina de mineração de minério de ferro, a gente fica minerando, tirando só aquilo ali da terra, só o minério de ferro. E aí isso dialoga um pouco com a pergunta que eu ia fazer, já tinha antecipado, que é o seguinte: antes de se inscrever nesse curso sobre a história de sucesso da Coreia do Sul, inclusive o link está na descrição do programa lá em duploexpresso.com, e eu estou mostrando aqui a postagem do seu site. A gente precisa de uma prescrição de antidepressivo, Paulo, antes de se inscrever, ou dá para aguentar a dor de cotovelo diante do fracasso brasileiro e sucesso da Coreia do Sul? Cada vez piora, né? Na verdade, eu já me considero meio sul-coreano, então eu estou feliz pela Coreia do Sul e tal, e o Brasil já, né? Quando a gente olha as experiências da China e da Coreia, dá uma dor de corno gigantesca, mas sabe que, ao mesmo tempo, desperta uma esperança, porque você vê que eram países realmente muito pobres, do ponto de vista produtivo, né? Eu sempre falo que a Coreia, os chineses vinham no Brasil para tentar entender o que a gente fazia. Então, são casos que mostram que é possível, sim, o Brasil ter um potencial absurdo, né? Porque ele já tem um espólio tecnológico, ele tem vários instrumentos de ferramentas públicas, e o que eles fizeram não é nenhuma mágica, assim, eles simplesmente utilizaram o poder de Estado de maneira eficiente, né? Então, é plenamente possível para o Brasil fazer o que eles fizeram. Aliás, a gente já fez, né? Que a gente esqueceu que a gente fazia, né? Um pouco que a gente fala lá no livro com o André, que o Brasil não aprende mais, mas ele já aprendeu bastante, né? Enfim, eu acho que dá para ser otimista com o futuro, sim, né? Não, obviamente que não com esse governo, não com essas ideias, mas o Brasil é muito maior do que isso, né?
Muito bem. Elias Jabbour, eu estava tendo uma discussão, inclusive, sobre essa questão do livro do Ciro Gomes e a crítica do Nildo Orix e a resposta, a crítica do Gustavo Castanhon. O Gustavo Castanhon descreveu, reproduzindo o livro do Ciro Gomes, uma ideia super bacana. Não, a gente vai botar um câmbio competitivo, vamos pegar o investimento público e aumentar e parar de contabilizar como gasto no orçamento. Inclusive, vamos pegar parte desse investimento público e bombar o orçamento em pesquisa e desenvolvimento das universidades públicas para gerar, né, polos industriais de ponta e tal. Super bacana, é o meu programa dos sonhos. Agora, falta botar o guiso no gato. Interessa ao imperialismo deixar isso acontecer? Por exemplo, a Coreia do Sul está numa área ultra estratégica, né? E tinha toda a questão da Coreia do Norte, precisava desenvolver. Agora, no caso brasileiro, a gente com uma coisa muito menos ambiciosa no governo Lula, a quem você dedica tanto carinho, uma coisa muito menos ambiciosa, que foi a Odebrecht, a cadeia de óleo e gás, pegar uma vantagem comparativa nossa, que era o pré-sal, para tentar nos tornarmos líderes globais de tecnologia de exploração em águas ultraprofundas, veio a Lava Jato do imperialismo e destruiu. Não tem uma questão antecedente, que é garantir a soberania política para depois ter soberania econômica e poder desenvolver o país? Eu vou abrir um off aqui. Eu tive uma conversa ontem fechada com o Haddad e mais dois intelectuais, o Guilherme e o MV. Ainda bem que você está abrindo um off para 10 mil pessoas que estão assistindo, mas tudo bem, vamos lá. Só vai ficar aqui, viu? Elias, só entre nós. Só aqui. between us girls. Não é off, não. E a questão sempre é essa, por que eles dão certo, né? E eu não acho que economia explica muita coisa, não. Eu sou bem honesto com vocês. Eu acho que o que explica é a política, né? Então, eu não vejo solução para o Brasil sem uma formação de uma outra maioria política, né? Convencida de um projeto nacional estratégico, com isso, aquilo, com essa ou aquela... Esse é aquele atributo. O Deng Xiaoping tem uma frase do Kissinger que diz o seguinte: o Deng Xiaoping dizia que não entendia nada de economia, né? Aí o Henry Kissinger disse o seguinte, ó, o Deng Xiaoping é o tipo de pessoa que ele aponta o dedo para a lua, né? A grande questão é que os economistas só olham para o dedo, não olham para a lua, né? Então é o político que vai apontar o dedo para a lua, que é o Deng Xiaoping. Mas deixa eu falar, Rômulo, se você me permitir, eu queria ouvir um pouquinho o Wallace, porque a Coreia, todo mundo tem uma leitura meio mecânica de que a Coreia se desenvolveu a convite, né? E a realidade passa muito longe disso, porque os Estados Unidos ele usou um pouco a Coreia para os interesses dele, mas rapidamente ele começou a subjugar a Coreia também. Os coreanos foram muito espertos de jogar, inclusive com os japoneses que haviam ocupado a Coreia. Por exemplo, na construção da POSCO, da siderúrgica estatal coreana, tudo foi feito graças aos japoneses, porque o Banco Mundial e os Estados Unidos não queriam que a Coreia desenvolvesse uma indústria do aço. Acho que seria legal a gente ouvir um pouquinho o Wallace, porque não é tão simples assim quanto achar que um país te convida para se desenvolver, né? Você precisa ter habilidade e soberania política, claro, conforme o Elias estava falando, e os coreanos jogaram bem isso, né? E aí, Para terminar esse negócio, essa tese agora a polêmica aqui para parar. Essa tese do desenvolvimento ao convite, uma das coisas mais absurdas da heterodoxia econômica, né? Tá. É só para dizer isso para vocês, agora a palavra fica para o Wallace, né? Fala das interpretações aí da Coreia, Wallace, para o pessoal entender. Então, eu fiquei até mais feliz agora, né? Porque o Elias defendendo, a gente tem uma hipótese mais forte para sustentar sobre a ideia da bobagem do desenvolvimento da Covid, né? Porque, assim, quando eu comecei a estudar a Coreia, né? E aí eu comecei a ler muita coisa, eu fui identificando, o que eu faço na minha tese, né? É um das primeiras ideias que nós discutimos no programa, eu e o Paulo. É sua tese de doutorado, né? Isso, minha tese de doutorado sobre a Coreia, que foi, inclusive, premiada pelo Confecô, né, como a terceira melhor tese de doutorado em economia em 2015. Parabéns. Né? E eu vou mostrando que existem 3 linhas de interpretações sobre a Coreia. Né? E, em geral, eles levam isso para a Ásia. O Elias conhece, o Paulo Gala também conhece, o André conhece muito bem esses estudos. E dizendo que, assim, olha, por exemplo, o mais famoso é o estudo do Banco Mundial, que vai dizer que foi o modelo export-led, né, que foi um estado mínimo, que implementou reformas. O outro, né, que vai dizer que é o Ha-Joon Chang e a Alice Emerson, né, que vão dizer, olha, foi o Estado forte e tal, e aí vai surgir essa ideia do desenvolvimento da Covid, de pegar todo o cenário geopolítico de 1950 até 1980, para mostrar que a Coreia... seria uma terceira linha, né? Então seria a primeira linha, segunda linha e terceira linha de interpretação. E terceira linha, isso.
Então, essa terceira linha vai defender isso. Mas, olha, o cenário geopolítico foi extremamente favorável para a Coreia, né? E por conta disso, a Coreia conseguiu, né, superar a armadilha da renda média ou a sua origem de pobreza. O que eu vou mostrar na minha tese, né, e a gente discute muito isso no curso, é de que isso é uma teoria falha e equivocada, e desconsidera, né, todos os projetos nacionais de desenvolvimento sul-coreanos que são consubstanciados nos 5 planos quinquenais, de 1960 até os anos 80. Inclusive, eu até chamo a atenção que, em geral, os liberais, como eles gostam de distorcer as interpretações ou a realidade, eles desconsideram o 4º plano quinquenal, que foi essencial. E veja, o 4º plano quinquenal, eu estava conversando com o Paulo Galo, eu estava relendo recentemente. Esse é o mais constrangedor de todos, né? Por isso que eles esqueceram de ler. Porque o 4º plano quinquenal? Porque o 4º plano quinquenal, Romo, ele é implementado no início dos anos 80. E é justamente a Coreia falando de industrialização substitutiva de importações. Né? Quando todo mundo está falando que a Coreia nunca teve isso e teve sempre o export-led. Então é um erro absurdo. E quando a gente começa a pegar a trajetória em questões específicas, o Paulo gravou uma aula sobre a POSCO, por exemplo, que a fundação e a criação da POSCO foi contra os interesses dos norte-americanos. Eles boicotaram a Coreia. A indústria automobilística sul-coreana, que hoje tem a Hyundai como a 4ª maior empresa do mundo, ela foi boicotada pela GM. Tá? A GM boicotou constantemente o surgimento da indústria automobilística. Né? E o governo lançou o plano de promoção da indústria automobilística em 1962, depois lançou o plano de desenvolvimento de longo prazo com foco na indústria automobilística em 1973, no terceiro plano quinquenal. E quem é que surge, né, como grande empresa que vai assumir o projeto nacional de desenvolvimento sul-coreano? A Hyundai, com o modelo Pony, que tinha um baixo consumo de combustível, né, e com o conteúdo local de 80%, contra os interesses como é que da chama GM. o carro? Como é que chama o carro aí que você... Pony. Esse Pony. daí é o primeiro modelo nacional, mas antes desse, né, a Singin, em uma parceria com a GM, produzia o Corona, mas não é o coronavírus, tá? Foi isso que foi em 1975. Não, isso aí, você vê que, olha que perfeito, eu ia dizer que tem o desenvolvimento a convite, tem o desenvolvimento a Covid. Já tem o Corona ajudando. Então, Quer dizer, mas o governo criou, o General Park criou a Hyundai. Né? É uma coisa impressionante, porque o leigo, estudioso de Coreia, acha que acordou um empreendedor coreano e teve a ideia de fazer um carro e bateu a GM, a Ford e a Toyota, dada a potência do empreendedorismo do cidadão coreano, né? Pois é, e aí, assim, só para finalizar essa questão, para fortalecer a hipótese do Elias, a minha, do Paulo, do André, que suponho também que concorda com isso, né? Quando a gente pega a experiência, e aí eu cito isso muito, porque eu gosto muito dessa passagem do livro da Alice Armstead, que ela diz assim, que as interpretações neoclássicas não passam de uma nota de rodapé distorcida da realidade do desenvolvimento sul-coreano e asiático, entendeu? Eu acho genial, eu uso essa citação na minha tese, né? E quando a gente vai pegando a história, eu acho que uma ofensa muito grande para a história sul-coreana e asiática, em muitos países, afirmar que eles só se desenvolveram a convite, porque é desconsiderado de como o Estado, o planejamento, a ideia de planejamento, e a China, eu acho que é um exemplo excelente disso. Recentemente, eu estou acompanhando muito a China em jornais asiáticos, o investimento em infraestrutura, do fortalecimento do mercado interno, como o próprio Elias falou, e aí dizer assim que esses países só se desenvolveram porque o mundo deixou. Isso não é verdade, não procede. Só considerar... dizer que só é realmente, obviamente que não. Agora, que tem uma influência, tem. Aí eu trago por exemplo, né, os Estados Unidos deixarem a pessoa brincar com câmbio. Não é toda hora que ele quer. Por exemplo, chegou lá nos anos 80 e falou para a Alemanha Ocidental e para o Japão, olha, acabou a festa, agora vocês vão valorizar. E o Japão nunca se recuperou. Né? Tá aí de quase a terceira década perdida aos Acordos Plaza em Nova York. Então, a Coreia do Sul não passou por isso por algum tempo, pelo menos. Não sei como é que está hoje essa questão, se o câmbio ainda é competitivo, se não é competitivo, se os Estados Unidos não reclamam quando eles mexem no câmbio, como reclamam, por exemplo, quando a China mexe no câmbio. Então, é uma questão assim, não é, obviamente que não é o único requisito. Agora também, se impuserem um bloqueio naval, como fazem na Venezuela, excluírem o país do sistema SWIFT, claro, não podendo pagar a importação, então o imperialismo não impedir, não bloquear, é um requisito também, não, Wallace? Não, veja, Romulo, a gente não desconsidera que o cenário geopolítico foi importante. Tanto é que tem uma aula que eu divido em 4 fases do cenário internacional. Dos anos 40 até os anos 60, que teve ali a colonização japonesa, com o início da intervenção norte-americana na Coreia,
Os Estados Unidos, por exemplo, foram muito importantes para a reforma agrária e reforma educacional. E olha como é interessante, a reforma agrária para o desenvolvimento capitalista de produção. Foi feita pelos americanos, Brasil, pelos americanos. A reforma educacional, que 75% da população sul-coreana era analfabeta, né, quem começou a reforma educacional foram os Estados Unidos. Mas aí veja um dado interessante. Nesse mesmo período, enquanto os Estados Unidos está ajudando, ele privatizou todo o sistema financeiro, né, que é um pouco a lógica e o debate sobre centralização financeira. O que o presidente Park faz em 1961 como primeiro ato pós-posse dele? É estatizar o sistema financeiro, ao contrário dos interesses norte-americanos. Ele enfrenta o interesse norte-americano. Então, veja, nós não negamos que há um cenário geopolítico interessante, só que, veja, você tem que ter a capacidade de otimizar esse cenário internacional, tomando iniciativas de desenvolvimento nacional, entendeu? E é isso que a Coreia do Sul faz em toda a sua trajetória de desenvolvimento. Nos anos 70, dá só um outro exemplo, quando os Estados Unidos vai boicotar o terceiro plano quinquenal, o que a Coreia faz? Retoma relações diplomáticas com o Japão através do Tratado de Normatização de 1972. E o terceiro plano quinquenal é lançado no mesmo ano, para poder transferir tecnologia. Então, eles vão fazendo uma leitura de cenário internacional de acordo com os interesses nacionais de desenvolvimento. Então, houve o cenário internacional favorável? Houve. Mas você teve um projeto de desenvolvimento nacional que foi muito importante para otimizar esse cenário internacional. Eu gosto muito de usar, só para finalizar, para não tomar muito tempo, né? Todo mundo. Enquanto a Coreia está controlando o investimento estrangeiro direto, bom, isso é muito importante, a Coreia impôs controle no investimento estrangeiro direto. Fala da lista, tinha a lista negativa. Tem uma lista negativa de onde os investimentos estrangeiros diretos não podiam entrar, porque para não competir com indústrias que estavam nascendo, né, que é a ideia da indústria nascente. Essa indústria de lista negativa, essa lista negativa só foi terminar nos anos 80, depois que a Coreia avança na sua estrutura produtiva, né? E esse controle do que eu chamo de estrutura de propriedade vai fortalecer muito o Chaebol. Né? O Chaebol surge, não foi por conta dos interesses, dos princípios do mercado. A Coreia não herda, né, a vantagem competitiva. A Coreia constrói a vantagem competitiva lá Frederic List, né, que é muito esquecido pelos economistas no Brasil. Perfeito. A minha área de especialização, de pós-graduação, é no Direito Internacional Econômico. Por isso eu estudei bastante o Direito da OMC. E aí, quando eu fiz a pergunta, eu estava pensando num exemplo paralelo. E, inclusive, isso diz respeito a uma conversa que a gente estava tendo antes de entrar no ar. Eu falei para o Elias Jabbour e para você, Wallace, que eu ia perguntar semelhanças e diferenças entre a história de sucesso da China e da Coreia. Mas eu vou trazer também para a equação o Japão. O que aconteceu? Eu acabei de citar aqui também os acordos Plaza, em que os Estados Unidos, com seu poder imperial, se dirigiu a dois países ocupados militarmente até hoje pelos Estados Unidos, a Alemanha, aquela altura ocidental, e Japão, até hoje, ocupados militarmente, como derrotados na Segunda Guerra, e falou, olha, o negócio é o seguinte, agora você vai valorizar o câmbio. Isso dizia respeito ao que também? A um problema que é intimamente ligado ao modelo dos zaibatsus no Japão, que foi replicado com os chaebols na Coreia do Sul, que é o seguinte, isso tem decisões ao longo da história ainda era o GATT, né? Não era o OMC, mas no GATT, que é o seguinte, não tinha nenhuma lei no Japão dizendo, olha, você não pode importar bens dos Estados Unidos, você tem que produzir localmente. Mas os conglomerados industriais e financeiros, os zaibatsus, eles atuavam em linha com o projeto de desenvolvimento nacional, tocando de ouvido. Não precisava do governo falar e editar uma lei, vai ter tanto por cento local. Não, é apenas assim, a loja de distribuição é a mesma da indústria, ele botava o produto japonês e não botava o americano. Então, não tinha como condenar, esse era o problema. Os Estados Unidos iam reclamar do GATT, mas o que é para mudar? O governo não pediu nada, os caras fazem por livre e espontânea vontade. Não, mas tem essa identificação. E aí o Elias Jabbour falou, e você concordou antes da gente entrar no ar, que uma diferença marcante ainda entre a China e a Coreia é a presença do Estado na economia ainda controlando as sociedades. Né? Então as estatais e a Coreia do Sul teria privatizado. Tudo bem, então privatizou, mas o controle ainda é mantido dentro, e você tem esse chaebol que você estava falando que a maior parte ainda é controle familiar. Se você não precisa do controle acionário, que o empresário nacional faz o que o Estado quer que ele faça, dá na mesma se o controle é do Estado ou se o controle é de uma família. Não. Começando aí com o Elias Jabbour, o que você acha? Eu acho que cada formação econômica e social tem sua peculiaridade, né? Então, a Coreia do Sul tem essa peculiaridade dos chaebols serem de propriedade familiar, vamos dizer assim, e eu acho que ele vai mudar quando o fato de ser familiar for um entrave ao processo de desenvolvimento, ou seja, aí vai demandar mudança, né, da estrutura de propriedade da coisa, né, da empresa, ou seja, as respostas aos problemas de desenvolvimento é o seguinte: essa forma de propriedade ao entrar no processo de desenvolvimento, se ela for entrar, vai ter que ser substituída, caso contrário, não.
O caso da China, em particular, é que eles persistem na propriedade estatal dos meios estratégicos de produção. Essa é a peculiaridade chinesa, vamos dizer assim. Agora, em relação à Coreia do Sul, a peculiaridade chinesa é que a China consegue, porque ela faz uma revolução nacional e popular em 49, ela ter os seus próprios objetivos estratégicos e ter uma margem de manobra geopolítica muito maior do que a Coreia do Sul. Porque a Coreia do Sul é um país ocupado pelos Estados Unidos ainda, né? Ou seja, eles vivem com esse drama, né? E uma coisa que eu ia falar para o Wallace é que eu conheço as duas Coreias, né? A Coreia do Norte e a Coreia do Sul. E uma coisa que eu percebi, por exemplo, que tem em comum nas duas burocracias é que são duas burocracias que só pensam o tempo inteiro em autossuficiência, né? O tempo inteiro eles só pensam nisso, os dois lados da Coreia do Sul, das Coreias, né? Por quê? Porque é uma península cercada por grandes potências, né? Então, quando a China ela reata com os Estados Unidos a partir de 71, a Coreia do Sul ela responde com um plano quinquenal mais ambicioso ainda e que se autorreferencia em autossuficiência, né? Ou seja, a Coreia do Norte é a mesma coisa até hoje, né? É autossuficiência em qualquer documento do Partido dos Trabalhadores da Coreia, né? Então, eu vejo essa semelhança da Coreia do Norte à Coreia do Sul, apesar de trajetórias de desenvolvimento completamente díspares, né? Vamos dizer assim, né? Mas a China tem essa particularidade, né? Revolução Nacional Popular, margem de manobra geopolítica e propriedades estatais nos meios de produção estratégicos, né? Ô, assim. Elias, eu achei bonito esse quadro do Marx aí com óculos escuros aí. Você roubou meu comentário, Paulo. Você trouxe lá da Coreia do Norte, não? O Marx lacrando atrás dele, de óculos. Inclusive, mais pra frente vai fazer uma provocação para o Elias Jabbour, que além de ser professor do programa de pós-graduação em Economia, é membro do Diretório Central do Partido Comunista do Brasil. É o seguinte, bom, quando terminou a Guerra da Coreia, a Coreia do Norte era muito mais desenvolvida e tinha muito mais riqueza natural que a Coreia do Sul. Como explicar, aí ó, a história do desenvolvimento convidado não em fatores geopolíticos. Como explicar hoje em dia a disparidade, uma ficou para trás, apesar de todo constrangimento, mas muito para trás e tendo, desenvolveu seu programa nuclear e míssil balístico, mas né, não pode comparar o nível de desenvolvimento com a Coreia do Sul. Então é uma provocação aí, o Elias Jabbour, daqui a pouco. Mas, Wallace, comenta aí. Eu vou ter que sair 9h40, né? Então posso responder agora essa provocação. Vai lá. Coreia do Norte, até começo da década de 80, tinha uma economia maior que a Coreia do Sul, se eu não me engano, Wallace. Se eu não me engano, posso estar bem enganado, tá? Agora, a participação do PIB industrial da Coreia do Norte, da indústria no PIB da Coreia do Norte, é muito maior que no Brasil, por exemplo. Né? A Coreia do Norte, Mas, Elias, a Coreia do Norte não foi orientada ao mercado. Não. Foi orientada ao mercado. Eu acho que a diferença está, para usar o termo do Elias, no orientada ao mercado. Essa é a diferença. Eu acho que a Coreia do Norte, ela vai acabar encontrando o caminho próprio dela, que inclusive esse cara que está no governo atual, o neto do Kim Il-sung, que ele tem uma mente muito aberta em relação a isso, né? É porque ele estudou aqui na cidade em que eu resido, em Berda, ele estudou com uma identidade falsa no internato. É mesmo? Puta, olha só. Fingindo que era japonês, a identidade passaporte japonês. A Coreia do Norte está tendo um boom de crescimento econômico agora, um boom imobiliário muito grande na Coreia do Norte nesse momento, né? Muito fruto de investimentos russos, chineses, vamos dizer assim, a própria Coreia do Sul estão voltando a namorar, vamos dizer assim, com esse atual governo nacionalista. Mas o que explica a queda da Coreia do Norte é que 70% do seu comércio exterior era com os países do Comecon, né? Isso cai e eles têm uma necessidade absurda de se defender, porque eles estão na boca do lobo do imperialismo, né? Todo discurso que os presidentes americanos fazem do Estado da Nação, eles citam a possibilidade de invadir a Coreia do Norte, de levar aquilo às cinzas, como levou na década de 50, né? Então, acho que eles não estão brincando em serviço, né? Eu acredito, eu sei que eu vou chocar no que eu vou falar aqui, que a governança norte-coreana é uma governança altamente competente do ponto de vista geopolítico e do ponto de vista estratégico, né? Eu não acho que aqueles caras são bandos de louco, não. Eu acho que ali é um príncipe cercado por vários José Bonifácio, né? É assim que eu defino o Kim Jong-un, que é aquelas pessoas que o cercam, vamos dizer assim. É um príncipe com vários caras, a estatura do José Bonifácio ao redor dele, né? Porque manter um Estado não é uma brincadeira, né? Mas é uma corte meio Império Otomano, né? Em que quando um assume tem que matar os rivais. O cara lá, a gente tem aquele vídeo no aeroporto, agente secreto joga um spray na cara do tio, o cara morre e tal, uma coisa bem ecos da Guerra Fria. Eu acho que a forma como o povo da Coreia do Norte enxerga a centralidade da questão nacional, o símbolo nacional é aquela família, ou seja, cada povo encontra uma forma de enxergar
um espelho na sua superestrutura, vamos dizer assim. E aquela família, mal ou bem, goste ou não goste, representa um estágio, vamos dizer assim, de luta do povo coreano, que, por exemplo, os coreanos que moram no Japão, eles podem escolher uma nacionalidade, né, o norte ou o sul. 80% escolhe a Coreia do Norte, não a Coreia do Sul. Agora eu estou descobrindo que o Elias gosta mais da Coreia do Norte até do que da China. Olha, eu vou falar o seguinte, o Kim Jong-un mostrou como ele vê na frente quando ele lançou mundialmente o corte de cabelo fade, aquele que você corta aqui do lado. Ele lançou isso muito antes, depois virou moda, jogador de futebol e tal. Até o K-pop da Coreia do Sul começou a seguir o corte de cabelo do ditador da Coreia do Norte. O cara lançou pois o bem, fade. Eu tô aqui falando sério, vocês estão me sacaneando, mas... Mas, Wallace, explica isso. Lá na Coreia do Sul, então, com esse controle familiar dos chaebols, eles seguem a orientação. Então, vai lá, a Coreia do Sul faz um plano quinquenal, o cara é totalmente identificado, essas famílias, com isso, e não precisa de uma lei falando, olha, você vai ter tantos por cento de conteúdo local e tal. E aí, depois eu quero que o André Roncalha ultrapasse esse obstáculo no Brasil, porque para o projeto aí do Ciro, do desenvolvimento do time, precisava de uma burguesia industrial. Cadê essa que vai obedecer ao governo, inclusive não querendo sempre maximizar o seu ganho, ali importando peças da China, por exemplo? Wallace. Deixa eu só contextualizar para a gente, qual que é o parâmetro do desenvolvimento do Chaebol sul-coreano? O presidente Park, né, ele tinha uma formação em influência japonesa. Então, ele vai captar a experiência, né, do Japão, dos Zaibatsus. Qual que é a diferença dos Zaibatsus dos Chaebols? Uma delas foi imposta pelo próprio presidente Park até os anos 80, que era não deixar os Chaebols diversificar para o setor financeiro. Né? Os Zaibatsus, por exemplo, diversificavam em vários setores, inclusive no setor financeiro. Os Chaebols não. Por que isso? Porque era justamente um dos mecanismos que o presidente Park usava para ter poder sobre os Chaebols, né, que é a ideia de autonomia relativa do Estado sobre as grandes empresas privadas, familiares, sul-coreanas, que são conhecidas como Chaebols. Então, eles diversificavam em vários setores, mas não era permitido para o setor financeiro, porque quem intermediava o processo de financiamento sul-coreano, captando recursos externos e centralizando no sistema financeiro nacional e distribuindo esses recursos, era o Estado, principalmente via o Banco Nacional de Desenvolvimento sul-coreano e o Banco Central, que é uma outra coisa interessante. O Banco Central sul-coreano, ele não tinha um perfil monetarista, mas desenvolvimentista. Isso é bem interessante, porque quando a gente fala em Banco Central, a primeira ideia que se vem hoje, né, no mundo, meta de inflação. No Brasil, meta de inflação. Na Coreia do Sul, o Banco Central não seguia, até o início dos anos 90, essa orientação monetarista. Tá? Quando chega nos anos 80, estou só para contextualizar, para a gente entender como é que vai mudando essa relação com o Chaebols, né? Quando chega nos anos 80, com o quinto plano quinquenal, o governo coreano começa a privatizar o sistema financeiro. Para não desnacionalizar o sistema financeiro, o que ele vai fazer? Vai permitir que o Chaebols compre ou tenha participações, né, no sistema financeiro, nacionalizando. Ele vai privatizar, mas ele mantém o controle nacional, principalmente coordenado pelo Banco Central coreano. Né? Então, o que acontece aí a partir dos anos 90? E com a morte, né, com o assassinato do presidente Park em 1979, a Coreia vai avançando nesse processo de abertura, de privatização. Aí vem, eu acho, o ponto equivocado, né, da trajetória de desenvolvimento sul-coreano, que foi a entrar na OCDE e implementar reformas em que o Estado começou a perder o controle sobre os Chaebols. E aí, quando perde o controle sobre os Chaebols, começa a haver um processo de produção excessiva, gerando capacidade, né, ociosa na Coreia do Sul, dado o excesso de capacidade, dado o excesso de produção. E não tinha para onde escoar toda aquela produção, que vai resultar na crise de 1997. Então, veja, a crise de 97, ao contrário do que os teóricos, né, liberais falam, que foi por causa da corrupção que predominou nas Chaebols, porque elas diversificavam em excesso, e a lógica de participação cruzada de ações, né, omitia a alavancagem. O Ha Jun-chang, por exemplo, tem um artigo que ele vai mostrar, olha, esse negócio de alavancagem de Chaebol é alto, é mentira, porque se você pegar nos Estados Unidos, pegar na Europa, é mais alto que na Coreia. Né? O too big to fail também é uma outra tese falha, porque na Coreia se deixou quebrar muitas empresas. Aqui é uma delas, em 1997. Só que na Coreia, quando estoura a crise, o governo começa a rever o seu processo de liberalização e dizer, olha, a gente errou, e aí vamos retomar. O que se faz, eu acho que o caso da Kia, para a gente ver como é que o Estado começa a repensar essa relação com o setor privado, é que a Kia, quando foi lançada para ser vendida,
Na calada da noite, o presidente lançou uma nota, né, em que só quem podia comprar a Kia era empresas sul-coreanas. Quem que vai comprar a Kia? A Hyundai. Hoje a Hyundai ocupa 72% da produção da indústria automobilística sul-coreana, né? E até hoje permanece essa relação, não da mesma forma, né? Porque o contexto vai mudando, como nos anos 60, 70, mas uma relação muito intrínseca ali entre Estado, né, e grandes chaibos, né? Porque se a gente pegar hoje essas empresas, elas ocupam quase 40% da produção, a top 10 do PIB sul-coreano. Então elas são extremamente relevantes. É óbvio que com o tempo essas relações, o papel, a força do Estado sobre elas diminuiu, porque elas vão conseguindo autonomia, né? E elas diversificam muito sua atividade produtiva e tem uma estratégia que eu acho muito boa, que enfrentou o mundo dentro dessa lógica de fragmentação da cadeia produtiva global, que é o que o Elias falou, e ele está correto nisso. Essa coisa da autossuficiência sul-coreana. A lógica de participação cruzada de ações dos chaibos é isso. Eles fragmentam, mas eles não perdem o controle da cadeia produtiva, porque toda a cadeia produtiva é dominada por elas e pela principal matriz, né, do chaibos. Perfeito. Então isso é verdade. Olha só, o Elias Jabbour tem que sair para fazer concorrência desleal contra a gente numa live 10 horas no Portal Vermelho. Então, considerações finais, Elias, por hoje aí, do que você ouviu e do que você está esperando para o Brasil. A gente falou de Brasil e do Líbano, que você ficou devendo. Líbano e Síria em crise. Abra aí seu microfone, tá fechado. Tá fechado ainda, peraí, deixa eu ver. Abra seu microfone, Elias Jabbour. Tá falando. Como é que estão seus primos lá? Vai lá. Eu saio magoado aqui da live por causa do André Roncalho, Paulo Gala, que eu sou fã e tal. Inclusive fiz um e-mail essa semana aos professores da UERJ, citando os dois como meus interlocutores intelectuais, eles me sacanearam porque eu falei bem da Coreia do Norte. Mas a gente faz isso porque a gente te ama, Elias. Isso aí é uma demonstração de amor. Eu sei disso, pô. Ao contrário, a gente tem... os nossos laços muito, muito, muito profundos, do ponto de vista intelectual, nós somos pequenos, né? E eu termino dizendo o seguinte, o Líbano é uma economia, vamos dizer assim, que... ela vive de ajuda externa, né? Ou seja, o Líbano é uma economia que vive de envio de dólares dos libaneses, dos seus parentes que moram no exterior, né? E é uma economia muito baseada na corrupção, muito baseada na especulação financeira, especulação imobiliária. É o ato falho aí, em finança é corrupção, esse nome? Não. Eu não concordo com o Lênin, que sabe que tem uma coisa que foram falar para o Lênin, é o seguinte, Lênin, está tendo um assalto ao banco. Por isso que eu cheguei atrasado no trabalho. Ele falou assim, o que é um assalto perto de um banco, né? Eu não concordo com o Lênin, vamos dizer assim, porque o Paulo Gala me provou o contrário durante a minha relação com ele. Mas eu acho isso, o Líbano é um país que está afundando, vamos dizer assim, nas suas próprias contradições. E em meio a essas contradições se consolida uma força política de caráter religioso, mas profundamente nacionalista e anti-imperialista, que é o Hezbollah e seus aliados, inclusive o Partido Comunista, né? Então, acho que o cenário político do Líbano tende a mudar muito nos próximos anos, né? Eu, na minha família, eu sou o único, por ser cristão, o único simpatizante ao Hezbollah sou eu, né? Na minha família, né? Então, eu sofro muito com isso, né? Enfim, a vida tem dessas coisas, né? Eu quero dizer que... Olha a cara do Paulo Gari, ele tá imaginando, ele tá puto comigo. Eu me considerava um cara heterodoxo, até conhecer o Elias, agora... E eu vou dizer, eu vou começar a prestar atenção nas mensagens que eu mando para ele por WhatsApp, porque depois dessa fala, NSA e a BIM vão estar inclusive, monitorando, porque você sabe que esse canal é monitorado. Inclusive, da última vez que ele mencionou esse grupo que atua no sul do Líbano com a milícia, cujo nome eu deliberadamente não vou falar, o vídeo ficou 12 horas fora do Facebook, o Facebook usa aquele algoritmo para botar legendagem automática e umas palavras banidas. Aí ele foi falar o nome desse grupo e fazer apologia, como está fazendo mais uma vez, e foi derrubado do Face. Olha, Fomos, enfim, eu até perdi a noção aqui. Mas eu estou falando da realidade do Líbano, ou seja, a realidade política do Líbano é essa hoje, né? Econômica e política, né? A questão não é cabeça eu amo ou não Hezbollah, é perceber qual que é a força política no Líbano que é anti-imperialista por convicção, vamos dizer assim. Ou seja, esses caras, eles são a nação libanesa, vamos dizer assim, hoje, né? A força política da nação libanesa, né? E eu sou um cara heterodoxo nesse aspecto, né? Ou seja, eu me relaciono com keynesianos, por exemplo.
né? Que, porra, mais anticomunista do que o Keynes é impossível, né? Mas, isso enfim, aí. eu quero agradecer a presença... Não, peraí, antes de você ir lá conspirar para a revolução, aí, lá no Portal Vermelho, eu quero perguntar o seguinte, no caso da Síria, que história é essa do Bashar al-Assad fazer eleição no meio de guerra? Eleição em guerra? Como é que é isso? Tá resolvido? Não é a primeira vez que isso acontece, não. Já acho que é a terceira eleição no meio da guerra, né? E são eleições que acabam legitimando o seu poder no país, né? Essa que é a questão. O Bashar al-Assad é uma figura muito popular na Síria. Eu conheço a Síria muito bem, né? E a Síria laica, vamos dizer assim, onde cristãos, judeus e muçulmanos convivem harmoniosamente, isso é possível com a figura ou com a força política partidária que o Bashar al-Assad representa, né? Então, eu acho que é uma figura que o Bashar al-Assad é um estadista de razoável estatura, vamos dizer assim, né? Para enfrentar o que ele enfrentou e vencer, não é pouca coisa, né? Mas tem bons amigos também, tem uns amigos aí em cima de uma coisa bacana. Elias Jabbour, muito obrigado pela sua presença aqui hoje, a gente aguarda o seu retorno assim que possível aqui no Duplo Expresso. Obrigado, Wallace, prazer conhecer, amigo, você é muito prazer foi meu, cara. Olha, e eu desejo uma péssima live para você, sem nenhuma audiência, porque vai todo mundo ficar aqui com a gente. Brincadeira. Valeu. Abraço. A gente conversou aqui com Elias Jabbour, ele que é professor do programa de pós-graduação em Economia da UERJ, mais de formação geógrafo, e é membro do Diretório Central do Partido Comunista do Brasil. Toda vez que fala isso, eu fico pensando em filme da Guerra Fria, série Americans e tal, qual foi a orientação e tal. Saudade da Guerra Fria, né? Pelo menos para dramaturgia era mais legal. A China ainda não conseguiu ocupar esse espaço, então o pessoal fica fazendo série retrô.